Filipenses, capítulo 2, versículos 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, cremos, ó Pai, na condução do Senhor, cremos, ó Pai querido, na Tua palavra, que é viva, santa e eficaz, para transformar as nossas vidas, ó Deus. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha abrir nosso coração e mente, para entendermos o que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Senhor, como nós já oramos aqui, que haja transformação nessa noite, que haja, Deus, mudança de vida nessa noite, que haja conversão nessa noite, Deus, em nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. É o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Muito bem, neste mês nós começamos a pregar sobre as famílias, com o tema da série Família, Nosso Maior Patrimônio. Sabemos o quão difícil e como nós almejamos ter um patrimônio, não é verdade? Todo mundo, quando está prestes a casar, já pensa em ter o seu próprio patrimônio, né? Pensa em ter os seus bens, mas a verdade é que existe algo muito maior ainda do que os bens. A família, de fato, é um grande patrimônio, é uma das coisas melhores que Deus nos dá, não é verdade? Por isso, então, nós começamos a estudar este tema. Então, nesse mês de maio, nós vamos falar sempre sobre famílias, usando alguns textos para nós basearmos e entendermos como nós podemos ser bênção na nossa família, como nós podemos crescer espiritualmente através da nossa família também. Então, este é o tema da nossa série de pregações. Na semana passada, nós iniciamos com a pregação onde Davi e seus 600 homens vão atrás dos amalequitas que tinham invadido a cidade onde eles moravam, e eles levaram tudo que eles tinham, inclusive as famílias. Então nós meditamos nesse texto e dividimos o texto lá em 3 pontos. Primeiro, não deixe a sua família desprotegida. O segundo, chore pela sua família e busque orientação a Deus. E terceiro, Deus restaura sua família no momento certo. E hoje eu gostaria de meditar nesse texto. Esse texto especificamente não se fala de família. É um texto escrito para a igreja. Mas o que é a igreja, se não uma grande família de Deus, não é verdade? Aqui e é interessante, uma vez eu ouvi um pregador falando que a igreja não é lugar de se fazer amigos. E quando ele falou isso, eu fiquei meio pensativo, né? Até com o pé atrás, né? Falei, mas que história é essa? Não é lugar para se fazer amigos? Não, é lugar onde você conhece os seus irmãos. Porque amigos você pode escolher, né? Nós temos afinidades e tudo mais, mas irmão a gente não escolhe. Não tem como nós escolhermos. E todos nós aqui, com as nossas criações diferentes, com o nosso jeito diferente, com a cultura diferente, Deus nos une
em uma só família. Olha que coisa maravilhosa. Olha aí para o seu irmão. Vou fazer que nem pastor pentecostal. Olha aí para o seu irmão, para você ver como que às vezes ele é tão diferente de você, mas faz parte dessa grande família. É bom demais isso, não é? É ou não é? Amém, amém. Eita! Esse texto então de hoje é para nós aqui, viu? O povo não quer ter irmão desse jeito, né? Não, misericórdia. A família é esse projeto maravilhoso de Deus. Deus, ele escolheu um povo para ser seu. Esse Deus escolheu um povo para se chamar de família. Esse Deus enviou Jesus Cristo para ser esse elo que nos une em uma só família. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos um único Pai, um Pai Celeste. Nós podemos nos achegar a esse Pai. E sendo Ele nosso Pai, todos nós aqui somos irmãos. E temos um irmão mais velho, Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida na cruz do Calvário por nós. Portanto, esse texto aqui é para nós mesmo. É para a gente aprender um pouco mais. E Paulo, ele quando escreve essa carta aos Filipenses, né, à igreja de Filipos, é uma carta que ele escreve com muito amor, porque esses irmãos já o ajudaram muitas vezes. Paulo foi um dos que plantou esta igreja quando ele estava em uma das suas viagens missionárias, lá com Paulo, com Silas, com Timóteo, com Lucas. Eles queriam partir para a Ásia e aí eles foram impedidos pelo Espírito Santo e aí eles estão dormindo e de repente Paulo tem uma visão de um homem vestido com os trajes de um macedônio e ele diz: passa para a Macedônia e nos ajude. E ele então entende que aquilo é um chamado de Deus, ali que é o Espírito Santo que o está guiando, e ele então passa para a região da Macedônia e chega nesse primeiro lugar em Filipos. Filipos, uma colônia romana, e ele começa então a pregar o Evangelho, fala do amor de Deus, planta uma igreja naquele lugar, e agora Paulo escreve para essa igreja com um tom de gratidão, mas também com um tom de exortação. Porque como nós vimos aqui, parece que estavam acontecendo algumas coisas ali. Nesta igreja, diferente da nossa, era uma igreja onde não havia união. Esse é o ponto principal desse texto. A falta de união daquela igreja. A falta de união de um pedaço da família de Deus. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre como ter um lar para a glória de Deus. E em primeiro lugar, para ter um lar para a glória de Deus. Um lar para a glória de Deus é um lugar onde existe união. É um ponto-chave desse texto. Que família que gosta de viver de maneira desunida? Alguém aqui gosta de viver assim? Alguém aqui gosta de ter intrigas dentro da família? É algo muito ruim. E era o que estava acontecendo ali. Paulo escreve essa carta, então, com o intuito de chamar essas pessoas para uma visão diferente. E ali, então, ele começa dizendo: olha, se há exortação em Cristo, se existe consolação de amor, se existe comunhão com o Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Parece que ele começa a trazer algumas condições, né? E aí a gente vai falando: olha, será que não existia isso? Mas Paulo, ele está olhando para essa igreja e falando: olha, eu creio que exista isso. Só falta vocês exercitarem. Porque no momento que vocês exercitarem, as coisas vão ser diferentes. No momento que vocês colocarem em prática tudo isso, as coisas vão mudar. Eu mesmo vou me alegrar, porque é isso que ele continua dizendo aí, né? Ele diz no versículo 2: completai a minha alegria. Se existe tudo isso, complete a minha alegria então. Como que se completa a alegria? Através da união. Ele não está querendo dizer que não existem essas características, mas ele quer que as pessoas possam buscar cada vez mais essas características dentro de suas famílias. E como consequência dessas qualidades, então ele condiciona a sua alegria. Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Na sua família, existe exortação em Cristo? O que é exortação em Cristo? Exortação em Cristo é nós sermos confrontados pela palavra do Senhor e buscarmos uma mudança de vida. Existe exortação em Cristo na sua família? Existe
consolação de amor? Quando você está passando por momentos difíceis, ou quando alguém da sua família está passando por um momento difícil, você é aquela pessoa que chega para consolar em amor, para trazer uma palavra de ânimo? Na sua família, existe comunhão do Espírito? Você tem andado conectado com Deus o tempo todo? Buscado estar aos pés de Jesus o tempo todo? Vivendo o sacerdócio, que foi algo que a gente falou, que é viver uma vida, não momentos, mas uma vida de adoração a Deus. Será que nós estamos vivendo isso? O texto ainda continua dizendo, olha, se há empregados afetos e misericórdias, afetos, existe o amor ali no meio de tudo isso? Você olha para o seu cônjuge ainda com aquele olhar de amor? Você olha para os seus filhos sem achar que chegou essa fase agora da vida, essa fase agora é complicadíssima. Que trabalho que esse menino está me dando, ou essa menina está me dando. E por último aqui que ele fala, com afetos e misericórdias. O que é misericórdia? Misericórdia é nós não recebermos o que nós merecemos. É o que Deus faz com a gente todo dia. A palavra de Deus nos diz isso, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Existe misericórdia na sua casa? Queridos, é interessante a gente pensar nessas coisas, porque mesmo nós sendo cristãos, às vezes nós não vivemos isso dentro de casa. Muitas vezes falta a exortação de Cristo. Quando o pai vai corrigir o filho, ele não está corrigindo diante do que a palavra de Deus diz, mas muitas vezes está corrigindo porque ele disse para não fazer e o filho foi e fez, e aquilo machucou o ego do pai ou da mãe. Consolação de amor, expressar esse amor de Deus que um dia nos alcançou, comunhão do Espírito. Olha aí o desafio que a gente lançou semana passada, né, de parar um tempinho para orar pela nossa família. Afetos e misericórdias, ou na casa nossa, o que impera é a lei. Fez, paga. Fez errado, vai pagar. E quantas vezes lá em casa nós temos as duas crianças e eles fazem coisas de criança. Desobedecem de vez em quando, né? Não são santos, não. Aqui na igreja eles são santinhos, né? Lá em casa pega fogo. Né? É difícil. Lá que vocês veem essa união maravilhosa dos dois, né? Aqui é um amiguinho do outro, né? Você não vê eles brigando aqui, né? Mas chega em casa lá, não é fácil não. Né? E qual que é a nossa vontade? Nossa vontade é ferro e fogo. E às vezes eu olho para essa atitude deles e chama atenção também, né? Não sou omisso em relação a isso, fico bravo mesmo lá, eu sou bravo em casa. E aí, de repente, quando acontecem essas coisas, eu chamo a atenção, muitas vezes eu fico pensando, como que Deus olha para mim? Porque quantas vezes eu ajo do mesmo jeito que essas crianças agem diante de Deus? Se Deus fosse me tratar como eu trato meus filhos, como eu seria tratado? Vocês estão entendendo que a gente precisa de mais? Vocês estão entendendo que não existe aquela família perfeita, que toda família vai ter um problema? Por mais que aos olhos da sociedade a família seja aquele modelo, né? Os filhos estudiosos se dedicam na escola, o marido sendo elogiado, sendo promovido no trabalho, a esposa sendo elogiada pelas coisas que ela faz, tanto no trabalho quanto em casa.
Mas, irmãos, se não existir exortação em Cristo, se não existir consolação em amor, se não existir comunhão do Espírito, se não existir esse sentimento de afeto, esse amor, se não existir misericórdia dentro do lar, é tudo fachada. Não vale de nada. Para o mundo, para as pessoas que estão vendo, vai ser um exemplo de família unida. Mas, na verdade, união não tem nada. Quando vão comer, já não sentam mais à mesa. Porque a mesa já não é mais mesa de jantar. A mesa se tornou um depósito de outras coisas, menos de comida, né? A gente vai juntando, vai empilhando as coisas, né? E essa semana a gente teve uma conversa lá em casa, né? Cheguei para a Camila no domingo à noite. Aqui a gente saiu aqui com esse propósito. Falei para a Camila, agora vamos limpar essa mesa. Porque lá a nossa mesa realmente parecia uma mesa de escritório. Livro, caderno, livro meu, livro da Camila, Bíblia, livro das crianças, caderno. Fica um monte de coisa. E não tinha lugar nem para a gente almoçar. E aí, a gente geralmente almoçava ali na sala. Falei, vamos parar com esse negócio. Arranca tudo aí. Vamos limpar aí agora, vamos empilhar em outro lugar. Pode empilhar, não tem problema. Empilha em outro lugar, mas vamos usar a mesa. Por que a gente precisa usar a mesa? Porque mesa é lugar de olho no olho. Mesa é lugar onde a gente é confrontado. Não tem como fugir. Se você não tem esse costume na sua casa, comece a ter. Isso é muito importante. Mesa é um lugar de união, não é um lugar de desunião. Quantas vezes a gente ouve de testemunhos de pessoas, homens que chegam de casa, chegam em casa do trabalho, e o que vão fazer, na verdade, é sentar ali no sofá, ligar a televisão, ou ficar mexendo no celular, e só vai levantar dali para ir tomar banho e dormir. A mulher que também trabalha nos tempos modernos, né, que nós vivemos, mulher também trabalha e muito fora de casa, chega em casa, tem que dar conta de tudo ainda dentro de casa. Os filhos chegam em casa da escola, já vão para o quarto, se trancam lá, se fecham, você nem sabe o que está acontecendo com eles, não sabe nem com que eles estão se relacionando, nem fisicamente, principalmente espiritualmente. Nós comentamos aqui na semana passada sobre adolescentes sendo abusados sexualmente dentro dos quartos através da internet. Irmãos, o que nós temos feito? Paulo aqui está chamando a nossa atenção. Se existem essas coisas, olha, igreja, se vocês são crentes mesmo, se vocês são capacitados a experimentar isso, experimentem isso, vivam isso. Vivam isso, porque a partir do momento que vocês viverem isso, vocês vão ser unidos. Olha o versículo 2 fala isso: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Precisamos buscar mais. Nós temos prazer de estar com a nossa família? Você tem prazer de estar com a sua família? A falta de união traz males terríveis para a família. Nós precisamos buscar a Deus cada vez mais. Na semana passada falamos que nós precisamos lutar pela nossa família. E o desafio que é lutar mesmo pela sua família. Porque se você não lutar pela sua família, o mundo vai tragar a sua família. O mundo vai destruir a sua família. Segundo lugar, um lar para a glória de Deus é o lugar onde existe humildade. Versículo 3 começa dizendo: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Isso aqui é fácil de a gente viver, né? A gente falou sobre isso ontem aqui no Encontro de Casais, inclusive quem não veio aí, perdeu, né? Que foi bom demais. E nós falamos um pouco sobre isso.
né, sobre a humildade dentro do casamento, a humildade dentro do lar. Isso é algo que nós devemos praticar e talvez algo que nós praticamos muito pouco. O texto vai falar para não agir com partidarismo. O que é agir com partidarismo? Eu fui pesquisar, diz um desejo de colocar-se acima, um espírito partidário e faccioso que não desdenha a astúcia, ou seja, é a vontade de ser melhor que o outro, de agir para o próprio bem. Mas talvez você deve falar assim: ah, pastor, mas isso não acontece na minha casa não. Eu não tenho vontade de ser melhor que o outro não, né? Será mesmo? Será que quando a gente tem aquela ideia e a gente chega para o nosso cônjuge e fala assim: olha, vamos fazer isso? Eu estou procurando um carro, né? E eu chego para a Camila, achei o carro. Que carro que é, Pedro? Quero comprar um Landau. Ela fala: Pedro, onde você vai enfiar esse carro? Né? Esse carro bebe muito, o que você vai fazer com esse negócio? Né? Quanto você vai gastar num negócio desse? E aí o que eu vou falar? Ela não sabe de nada. Eu é que sei dessas coisas. O que eu estou fazendo? Estou agindo com partidarismo. Estou olhando para mim e falando: olha, ela não entende de nada. Eu que sou o melhor. Eu que sei das contas. Eu que sei o que é melhor para mim e para minha família. Será que estou pensando mesmo na família quando age desse jeito? Quantas vezes nós agimos assim? E não vou dizer nem no mês, mas no dia mesmo. Quantas vezes nós agimos assim? Quantas vezes nós damos ouvido ao que o nosso cônjuge tem falado e olha, realmente, você está certo? Né? Essa palavra é difícil, né? Dói, né? Às vezes, né? Falar, né? Você está certo. Mas quando a gente acha que o outro não sabe de nada, que o outro é melhor, que você é melhor que o outro, que você tem as melhores ideias, que você tem as melhores decisões, que é você que leva a sua família nas costas, você está agindo desse modo. A humildade passou longe. Diz também para não agir com vanglória. Vanglória significa glória vã, sem fundamento, autoestima ou amor próprio vazios. É a busca pelo conhecimento somente para chamar a atenção para si mesmo. Olha, eu que tudo tem que girar em torno de mim aqui dentro de casa. Eu que devo ser servido em tudo dentro de casa. Quantos de nós não vivemos isso, irmãos? Precisa responder não. Não vai, às vezes a gente passa vergonha, né? Porque a gente vive isso. Esse vanglória e partidarismo destrói o casamento. Vanglória e partidarismo destrói famílias. Vanglória e partidarismo destrói igrejas. Algo que parece ser tão bobo, mas é algo terrível. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos buscar ser humildes. E é interessante que Paulo ele escreve esse texto. Depois, a partir do versículo 5, ele começa a dar o exemplo de Jesus Cristo. Ele fala que nós precisamos ser humildes, e aí ele começa a falar sobre a humildade de Jesus. Olha o versículo 6, ele diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Quem que poderia dizer: olha, eu sou o melhor e vocês são o resto? Jesus Cristo poderia fazer isso? Jesus Cristo é o Deus vivo encarnado. E esse Jesus Cristo, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas o que ele fez? Se esvaziou. Se esvaziou. Jesus Cristo, ele se humilhou, se tornando como nós, estando passível a todas as nossas fraquezas, sentindo fome, sede, frio, medo. Ele foi o maior exemplo de humildade para nós, e é o nosso modelo. E nós precisamos buscar ser que nem Jesus, buscar servir como Jesus. Muitas vezes dentro de casa nós não somos pessoas humildes. Muitas vezes nós
somos pessoas que vivem de fato com partidarismo, com vanglória. Mas aqui o texto diz para nós sermos humildes. E ser humilde aqui, o texto grego, ele vai dizer, tem essa ideia de ter uma opinião humilde de si mesmo. Um senso profundo de insignificância moral. Você já pensou olhar para o seu marido ou para a sua esposa e olhar para ele e falar, eu sou tão inferior a ele? Você já pensou em fazer isso? Parece que é algo tão difícil de nós fazermos, né? Porque nós queremos medir força o tempo todo. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. É considerar o outro maior do que nós mesmos. É saber se calar. Sabe aquela frase de, eu preciso falar, eu não aguento mais. Eu preciso dizer o que eu sinto. Mas não é isso que a Bíblia diz, não. Nós precisamos buscar humildade dentro dos nossos lares. Busque a Deus, peça para que cada dia Ele te torne uma pessoa melhor. Alguém que respeite seus familiares. Alguém que dá um exemplo de humildade dentro de casa. Considere aqueles que estão dentro da sua casa maiores do que você. Mas em terceiro lugar, um lar para a glória de Deus é um lugar onde se vive em favor do próximo. Versículo 4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada um o que é dos outros. Versículo 4, ele nos chama a atenção para algo que nós ouvimos sempre dentro da igreja, que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas infelizmente, muitas vezes nós esquecemos que o próximo é aquele que está dentro da nossa casa. É muito mais fácil nós servirmos as pessoas que não moram com a gente do que servir aqueles que estão dentro de casa. Lá em casa, quando chega a época de férias, lá na LPC a gente tem férias coletivas, né? Aí a Camila já começa a fazer umas tarefinhas, uma lista de tarefas para fazer na casa, né? Eu sou lá o gambiarreiro da casa, né? Vou lá e fico tentando consertar tudo lá, né? Só que daí ela faz a lista, aí ela não coloca prazo de validade, né? Não dá ali o prazo que eu tenho que terminar essa obra. E aí essa obra não termina durante as minhas férias, né? Eu vou enrolando, né? Porque eu não quero, né? Eu quero descansar, eu quero ficar tranquilo, né? E ali eu só vou empurrando com a barriga. Mas se eu estiver fazendo qualquer coisa dentro de casa, e um vizinho bater na porta lá e falou, Pedro, rapaz, você não me ajuda a fazer um negócio aqui? Eu falo, na hora. É verdade ou não é, Camila? Larga o que eu estiver fazendo e vou lá. Parece que é mais fácil você servir fora do que servir dentro, né? E a palavra de Deus aqui nos chama para nós servirmos dentro também. Para a gente olhar para as necessidades do nosso próximo que está dentro da nossa casa. O nosso próximo que às vezes dorme até na mesma cama que a gente. O nosso próximo que é nosso filho, que passa por dificuldades também, que precisa da nossa ajuda. Saber que tudo que nós temos é para servir o outro. Não para nós guardarmos para nós, né? Não vamos levar nada para o túmulo. Precisamos usar as coisas que nós temos para servir. E mais uma vez aqui, Paulo ele dá o exemplo de Jesus Cristo. No versículo 8 ele diz, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo, o Deus vivo, Ele deu a sua vida em favor de todos nós, por amor a nós. A própria vida, um amor sacrificial. E nós muitas vezes não estamos dispostos a deixar com que o nosso filho use o nosso computador, né? Porque cada um agora tem o seu computador, cada um tem o seu celular, cada um tem o seu carro, né? E nós não, é meu. Fica que nem o filme do Senhor dos Anéis, eles ligam, né? O meu precioso, né? E a gente fica ali em volta dessas coisas, né? Idolatrando as coisas que nós temos, em vez de servir o próximo.
Jesus Cristo, Ele deu a vida por nós, para nos resgatar, para nos trazer para essa grande família. E Ele fez isso por amor a nós e para a glória de Deus Pai. Para nós, então, fica algumas lições. Se doe cada dia mais para a sua família. Sirva seu lar como Jesus nos serviu e nos serve. Se preciso, dê sua vida em favor da vida dos seus familiares. O maior bem, o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos, para a nossa família, é a fé em Deus. Portanto, viva isso que nós falamos aqui. Que de fato na sua casa exista essa exortação de Cristo. Que exista a consolação de amor, comunhão do Espírito Santo, afetos e misericórdias todos os dias. E com a prática dessas coisas, que a sua família seja uma família unida, seja uma família aos pés do Senhor. Seja um intercessor do seu lar. Se coloque aos pés de Jesus e interceda pelo seu lar. Seja a luz a brilhar ali dentro. Hoje, então, nós meditamos e aprendemos que um lar para a glória de Deus é um lugar onde existe união, é um lugar onde existe humildade e é um lugar onde se vive em favor do próximo. Que Deus nos abençoe e nos capacite a viver isso. Porque é só através da graça de Deus. Se for pela nossa força, se você está aqui ouvindo tudo isso e pensando, olha, através da minha força eu vou fazer tudo isso. Eu quero ter essa família. Mas eu quero fazer isso com a força que eu tenho nos braços. Eu vou dizer para você que você vai falhar. Mas se você colocar Deus dentro desse lar, se você colocar Deus à frente, o leão que ruge, todo o seu lar vai estremecer. Todas essas coisas vão acontecer. E às vezes você nem vai perceber como isso está acontecendo. Você vai falar, olha, parece que eu nem fiz força. Porque é Deus que está à frente de tudo isso. Por isso nós precisamos assumir a nossa posição ao que Deus nos chamou a fazer: adorar a esse Deus, servir a esse Deus, ter satisfação nesse Deus. Traga Deus para dentro do seu lar. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua palavra, Deus, que vem de encontro no meu coração. Deus, me confronta, Deus, muitas vezes. Tem me confrontado, Pai querido, dia a dia. E o meu desejo, ó Deus, é que também a tua palavra seja confrontando o coração dos nossos irmãos aqui. Pai, se existem aqueles que acham que podem ter uma família feliz e abençoada sem o Senhor, ó Deus, que o Senhor possa tocar no coração deles agora. Que essas pessoas possam, ó Deus, ter um encontro verdadeiro contigo. E saber, ó Deus, que sem o Senhor em nossas vidas não dá. Não é pela nossa força, mas é pelo Senhor, Deus. Senhor, também, ó Deus, a todos os que estão aqui, ó Pai, nos ajuda, Pai, a viver essas verdades, Deus. Que em nome de Jesus, nos lares apresentados aqui nessa noite, nos lares das pessoas que estão assistindo online, que possa haver exortação em Cristo Jesus. Que seja um lar onde exista consolação e amor, Deus. Que seja, Pai querido, um lugar onde exista a comunhão do Espírito Santo. Que seja um lugar, ó Deus, onde o amor e as misericórdias reinam, Deus. A começar no meu lar, ó Deus, a estender no lar de cada irmão. Em nome de Jesus, Deus, nos abençoe. A ter essa família, Deus, que te agrada. Muito obrigado, Deus, por tudo em nome de Jesus. Amém.